boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial, sempre para aquele bate-papo super gostoso com um convidado diferente. Todo dia tem um entrevistado diferente aqui. Olha que eu demoro para repetir convidado, viu? Estou recebendo aqui hoje Paulo Bene. Bem-vindo. Tudo bem, Samira? Eu tô bem, e você? Tudo bom, gratidão pelo teu espaço, pela tua audiência e para a gente conversar mais um pouquinho aqui sobre astrologia. Falar de astrologia sempre tem novidades, porque esse céu muda todo dia. Já mudou aqui, já tá chovendo. Em São Paulo já tá chovendo. Feliz Ano Novo, Paulo. Feliz Ano Novo. Ainda tá valendo, Tá né? valendo. A gente tá aí falando Feliz Ano Novo. Daqui a pouco vem Ano Novo Astrológico, a gente continua falando Feliz Ano Novo. Tem uma vibração diferente no ar já, né? Sempre nessa virada tem. de ano, né? E é uma egrégora importante que a gente tem que participar dela. E quanto mais a gente conseguir sentir e desejar ao outro, melhor para todo mundo. Não é? Entra numa energia muito satisfatória, né? Com certeza. É isso aí. Você que está aí nos acompanhando, 95,7 FM, também pelo YouTube da Vibe Mundial FM. Acesse o nosso site, tem lá o link do ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. O Paulo Bene, ele é astrólogo, ele está aqui também com a gente na Vibe Mundial. Quando? Toda quinta-feira, 6 horas da manhã. Toda quinta-feira, 6 horas da manhã, com o programa Na Madrugada Astral. A Madrugada Astral. Verdade, o nome do programa é Madrugada Isto. Astral, com a apresentação às 6 horas da manhã, toda quinta. Quinta-feira, o Paulo Bene. Você passou o dia aqui hoje, né? Hoje então, foi. bacana. Mas é gostoso. Para mim é um lugar que eu amo estar. Então tá bom, vai, vem. Aqui na Paulista tem muito lugar pra gente passar o tempo e voltar. É isso aí. Não é? Paulo Bene, que é astrólogo, vamos bater um papo aí. Olha, a gente tem aí várias coisas. A gente falou do Ano Novo Astrológico, ou seja, logo, Sol entra em Áries lá em março. Dia 20 de março. Daqui a pouco nós saímos do signo de Capricórnio e entramos no signo de Aquário. Perfeito. Né, que tá pertinho também. E você comentava comigo de um mapa do periélio do Sol, que já aconteceu, mas que tem muito a ver com a astrologia mundial. Perfeito. Então, me explica um pouquinho o que é esse periélio do Sol. Com a própria palavra, periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, no seu movimento em torno do Sol, e esse levantamento em quilômetros, que é óbvio, são 147 milhões de quilômetros, mas essa proximidade geográfica entre Sol e Terra faz com que este mapa, o levantamento deste mapa, traga elementos para o ano de 2026. Óbvio que as posições astrológicas que eu vou falar aqui para todos, obviamente, vão se corroborar lá em março, no Ano Novo Astrológico. Mas esse mapa do dia 3 de janeiro, agora que já aconteceu, ele é importante para todos nós. Essa aproximação da Terra do Sol ocorreu, então, em 3 no de dia janeiro. 3 de janeiro. Perfeito. E esse mapa que você tem é daquela data. Isso, correto. Mas isso continua reverberando. Continua reverberando porque justamente por todo o simbolismo da astrologia. A gente olha as posições astrológicas e verifica aquilo que está acontecendo na Terra. E esse mapa do periélio, ao longo dos estudos, ele é um mapa importante, pois justifica situações coletivas e sociais para todos nós. Sempre coletivas e sociais? Eu Em ia geral. te perguntar se eu, por exemplo, posso pegar esse elemento do periélio e olhar o meu mapa individual, por exemplo. Isso pode, obviamente, e claro que isso vai acontecer nas previsões astrológicas. Então, se eu pegar o mapa do dia 3 e verificar como ele acontece no meu mapa, trarei sim alguns elementos para as previsões individuais. Como aqui a gente não tem essa condição, então a gente faz um levantamento para as previsões coletivas e, óbvio, para cada signo. E o que você encontrou aí destas Perfeito. previsões coletivas? Porque a nossa curiosidade está aí, né? Aí você está falando desse mapa do periélio Isto. que continua em ação. Isso aí. Porém, eu continuo ele para o ano todo? Continua o pro ano estudo é para o todo. ano. Tudo isso é para o ano, porque quando a gente faz esse tipo de levantamento, a gente está verificando posições mais importantes. Porque todas as posições, de alguma maneira, vão influenciar, desde o Sol, da Lua, do Mercúrio, até Plutão. Tá. Mas tem posições que vão trazer uma justificativa de maior força, de maior empenho. Então, estas posições, sim, vão justificar como 2026 vai acontecer para nós. E o que estamos aguardando daqui para frente? Olha só o que está acontecendo. Uma posição que é importante que a gente observe neste mapa do periélio e depois no nosso mapa é a posição de Saturno e Netuno em Áries.
Por quê? Saturno traz estrutura, limitação, o Netuno traz essa condição da sublimação e talvez de alguns enganos, porém esses dois juntos, esses dois planetas, podem trazer numa situação coletiva reinícios históricos, situações de dissolução ou até de reconstrução e, obviamente, uma coisa dos conflitos enganosos. Então, muito cuidado, porque a gente está falando aqui de situações coletivas, sociais, mas como que na vida de cada um dos ouvintes está acontecendo isso? Como é que você vai estruturar a sua vida para 2026? Então, o Saturno com o Netuno pede que esse início da sua estrutura seja feito com clareza, com empenho e não somente por estruturar. Eu vou planejar algo novo para 2026. Tenha certeza, faça os testes, porque essa condição junto com o Netuno pode trazer alguns enganos. E aí você perder o tempo em uma estrutura que não houve um melhor planejamento. Então, muito cuidado com isso. E isso vale para qualquer decisão que a gente vai tomar. Qualquer decisão. E principalmente também quando a gente olha uma outra posição, que é o Júpiter e a Lua no signo de Câncer. O Júpiter fala dessa expansão, né, da questão toda da boa sorte, vamos dizer assim, e junto com a Lua pode trazer condições em termos populacionais e territoriais, que é uma condição quando a gente olha principalmente entre nações. Então, a gente sabe hoje os conflitos entre nações que estão ocorrendo, e essa condição do Júpiter com a Lua pode elucidar e aumentar um pouco mais esse tipo de movimentos migratórios ou de movimentos onde a gente tenha populações com maior nacionalismo. Então, muito cuidado com o que a gente vai reverberar. Por quê? Este ano teremos eleições. Verdade. Então, é óbvio que respeitadas todas as condições de político-partidárias que a gente tem, todas são importantes, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse extremismo, de repente, seja do lado A, do lado B, do lado C. Então, vamos pensar sempre na coletividade e não só no seu bem particular. Quando você fala, por exemplo, da estruturação e você traz a questão de nações, eu posso olhar nações de várias formas. Eu posso olhar 2 países, eu posso olhar 2 empresas, eu posso olhar 2 partidos políticos. Sim. É isso, né? É isso mesmo. E principalmente porque quando a gente está falando desses dois e dessa dualidade, pode entrar numa situação de conflito? Pode, quando eu quero apenas afirmar o meu lado. Pode entrar num lado de entendimento? Claro que pode. A gente já viveu isso no passado, onde mesmo os opostos entram em entendimento. O que talvez nos cause um pouco de estranheza, esse Saturno com o Netuno em Áries e esse Júpiter com a Lua em Câncer, pode causar um pouco do extremismo. Então, muito cuidado com a defesa da sua opinião, com a defesa daquilo que você acredita. Então, é importante, a gente tem que ter alguma crença, mas muito cuidado ao defendê-la. Ouça o outro, dê espaço também para o diferente. Mesmo porque a gente pode mudar de opinião. Isso é bom, porque é crescimento. Não é? Acho que faz parte da gente. A Lua deixa isso um pouco mais nebuloso, mais assim, escondidinho. De alguma maneira pode, principalmente quando a gente entra em contato com um lado mais emocional, né? Esse ego receptivo que a Lua traz. É óbvio que a gente precisa do lado racional e o Saturno traz um pouco mais isso, mas essa questão da Lua pode trazer um pouco dessas emoções mais afloradas e aí Júpiter trazer um pouco mais desse aumento também. Então, muito cuidado quando a gente tem que defender algo usando apenas o lado mais emocional. Defenda o que é seu, né? Perfeito. O que não é do outro, que não é coletivo. E eu tenho certeza, Samira, por exemplo, todos os nossos ouvintes, a nossa audiência aqui da Vibe Mundial, todos nós queremos algo melhor para nós e para o outro. Óbvio. A gente quer por diferentes caminhos. E os diferentes caminhos levam a esse encontro. É claro que o céu, eu até estava gravando um vídeo para o meu Instagram agora há pouco, os astros eles inclinam, mas eles não determinam nada. O agente principal somos nós. Mesmo com esse céu que de repente pode trazer um pouco mais de desafio, nebulosidade, mas se nós formos agentes com clareza, com uma defesa séria, a gente vai chegar num ponto em comum. Ou seja, por diferentes caminhos, chegamos ao mesmo ponto. E se a gente olha para o coletivo também, quando a gente está fazendo novas escolhas, por exemplo, de reciclagem, Sim. de selecionar o lixo, por exemplo. Claro. Tal. A gente está olhando para o coletivo, porque a gente está olhando para os seus efeitos em clima.
Em ambiente. Por exemplo, estou dando um exemplo bem grotesco. Não, mas isso é importante, porque quando eu penso na situação da coletividade, eu estou pensando o melhor para mim e para as próximas gerações. E principalmente naquilo que eu sempre coloco, a defesa da sua coletividade ambiental individual, o que você faz na sua casa, no seu prédio, no seu bairro, e vai expandindo isso, é uma coisa natural, que deveria ser comum para todos. É verdade. O telefone aqui deu uma disparada, assim, né? Mas é Ricardo Ida. Se estiver ouvindo, um beijo para ele, que ele sempre ouve, beijão, né? Beijão para ele. Depois a gente vê a mensagem. Né? Os amigos aqui reunidos, os astrólogos, né? Que fazem parte, né? E quando eu olho para esse coletivo, inevitavelmente eu estou olhando para mim. Tem algum outro movimento aí do periélio? Não. É importante a gente perceber o seguinte: esse Netuno em Áries, e vai acontecer agora, né? Hoje nós estamos aqui muito próximos, perto do dia 27 de janeiro, a gente tem a entrada do Netuno em Áries, que é o chamado do ponto vernal. Isso pode trazer um pouco mais do imaginário coletivo, né? E esse tipo de ponto de trânsito que a gente tem pode dar um aumento no coletivo, hein? Sempre no coletivo e social, para alguns conflitos, para alguns radicalismos, para algumas questões de transformações no nosso próprio comportamento dentro da arte. Se a gente fizer uma leitura agora do que vem acontecendo no cenário geopolítico, ou até mesmo no cenário artístico, a gente já vem percebendo alguma dessas nuances. E eu até anotei aqui avanços científicos para doenças que já estão aí sendo pesquisadas e até para novas doenças que vão surgir. Ou seja, o avanço fármaco ele vai acontecer cada vez mais rápido, cada vez com mais velocidade. É óbvio que a gente tem sempre algum aspecto ou outro surgindo, desafiador, mas esse Netuno em Áries vai trazer também avanços fármacos importantes para a coletividade. Que bom, né? Porque tem estudos aí que duram décadas. Sim, né? Principalmente. Maravilhoso isso. Aí, Sol entra em Áries. Isso. Lá dia 20 de março, às 11h45 da manhã. Esse vai ser o nosso novo ano astrológico, né? Aí a gente muda de fase. O que a gente pode esperar desse ano? Aí sim o ano começa para valer. Aí o ano começa para valer. E esse ano começando para valer, por que a gente faz esse tipo de leitura? Porque o ingresso do Sol em Áries, num signo cardinal de fogo, traz um tipo de movimento que também tem lá a questão de Saturno e Netuno, continuam esses dois, vamos dizer, pontos, né? Não vai mudar. O Sol chega junto, ou seja, tem uma presença muito forte de um elemento, e isso traz para a gente dissolução de estruturas antigas. Então a gente já vem reverberando isso, mas principalmente a partir de março. Você conhece alguma estrutura antiga geopolítica, social? Isso pode se dissolver ao longo do tempo. Questão de crises humanitárias, migratórias e sociais, como eu falei um pouquinho lá no mapa do periélio do Sol, mas a gente tem crises humanitárias já com um tipo de estrutura dessa a partir de março. Outra questão, cuidado com o fanatismo ou religioso ou ideológico, e aí desdobrando até no político. Então, muito cuidado, de novo, reverberando, a gente tem situações eleitorais esse ano, mesmo no Brasil. Copa do Mundo. Então, uma série de eventos que vão trazer, assim, um pouco do ufanismo, né? Do nacionalismo, vai mexer com as nossas emoções. Então, muito cuidado na forma como a gente vai expressar isso. Ou seja, cuidado com a comunicação. Cuidado com a comunicação. Como você vai se comunicar, expressar a sua verdade. A sua verdade, a sua alegria. Porque é óbvio, sempre a gente gosta de ver o nosso lado ganhando. É como uma torcida, não é? Mas quando a gente percebe em situações como a gente estava conversando, coletivas, não tem lado. Não tem assim o meu lado, o seu lado, tem o nosso lado, aquilo que é melhor. E pegando um pouco do simbolismo que a gente sempre percebe, o pêndulo, ele sempre pende para um lado e para o outro, para chegar na situação de equilíbrio. Então, obviamente, um lado e o outro sempre é importante para chegar na situação de equilíbrio. Sim. Um outro ponto importante para o ingresso do Sol em Áries, cuidado com o aumento do caos organizacional. Porque essa questão do Saturno com Netuno e o Sol junto pode trazer um tipo de elemento desse aumento do caos.
É claro que a gente tem situações já acontecendo, em situações ou de outros territórios, mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso caos individual até mesmo. Outra questão que eu anotei aqui, expansão de movimentos espiritualistas. A gente vem percebendo uma desconstrução daquelas religiosidades ou espiritualidades que tem apenas um líder, não é? A gente vem trazendo um pouco dessa dissolução e o Saturno com Netuno vai fazer com que isso aconteça ainda mais e a partir de março, no ano novo astrológico, a expansão de movimentos espiritualistas que tendem a uma situação de coletividade, a uma participação do todo ou novos movimentos surgindo. Então é interessante até para a gente aqui da Vibe Mundial, como fazer uma leitura do mundo diante disso. Como eu falei, avanços médicos e fármacos científicos acontecendo e cuidado, né? Isso a gente tem sempre trazendo Saturno e Netuno juntos, eventos climáticos extremos envolvendo águas, enchentes e estabilidades hídricas. Então, talvez a gente tenha aí situações ou em mar ou situações de barragem, então muito cuidado com esse tipo de estrutura. Cuidado com essas estruturas e cuidado com a água até que a gente bebe, né? Também, Esse ano acho que a gente está falando muito de água, sim, né? Sim. Apesar de Áries ser um elemento fogo, sim. Não é? Temos previsões para o ano? Temos para previsões para os 12 signos. Que a gente sempre gosta de saber do nosso signo, né? O que os astros aguardam. E essas previsões começam a velejar desde o mapa do periélio, se reforçam com o ano novo astrológico. Ah, já está valendo, já então. Tá valendo. Não espera o ano novo astrológico. Não, de nenhuma maneira. Por quê? A gente está fazendo uma leitura, de novo, usando a astrologia mundial como um meio de explicar aí para os 12 signos. Tá então valendo. Vamos começar, então? Vamos lá para o Áries? Arianas e arianos. Um ano ativo, de coragem, decisões rápidas, avanços surgindo na vida da ariana, do ariano, mas que pedem o equilíbrio emocional para que evitem impulsos que possam desgastar. Ok. Taurinas e taurinos. Mudanças externas têm pedido aí flexibilidade, então vamos aproveitar esse movimento. Novas rotinas acontecendo, visões de futuro abrindo caminhos de vocês e principalmente desde que você, taurina e taurina, abandone padrões antigos. O antigo é importante, o passado é importante? Claro que é, mas e o novo chegando na sua vida? Dê espaço para ele. Aceitar esse novo, né? Gêmeos. Geminianas, geminianos, o planeta Urano está acelerando um pouco mais a sua mente, renovando oportunidades. O desafio agora, a partir de 2026, é organizar as ideias para não se dispersar a energia e nem perder o foco, principalmente dos planos que você quer ver acontecer nesse ano. Quem não tem planos? Cancerianos. Cancerianas. Não, minto. Gêmeos já foi, né? Isso aí. Câncer. Cancerianas e cancerianos. O Júpiter está ampliando um pouco mais essa proteção, graça, intuição. Pode acontecer alguns crescimentos familiares e até de contatos em geral, emocionais surgindo, mas que pedem uma segurança interna antes de expandir. Então, primeiro, cuida de você, né, das suas emoções, para que possa expandir o melhor. Muito bom. Agora, leoninos e leoninas. Leoninas e leoninos, vocês ganham força para brilhar em novos cenários. Maravilhoso. Adoram brilhar. Os avanços estão chegando, mas desde que você aceite revisões importantes para essas ambições. Você tem uma ambição? Então vamos fazer uma revisão para que você possa dar o passo mais importante e brilhar. A revisão é importante para a gente evitar, né, repetição de ciclos viciosos. E ocorre muito. Virgem. Virginianas e virginianos, as relações se transformam, todas elas, e exigem sensibilidade de vocês. Então a lógica está te ajudando, porém a intuição é uma bússola essencial para o ano da virginiana e do virginiano. Acredite nela, hein? Isso vai te levar para novos caminhos. Muito bom. Libra. Librianas e librianos, busca por equilíbrio cresce, talvez até em meio a esse caos todo coletivo que a gente trouxe. Faça parcerias importantes porque elas redefinem, pedem clareza, limitações e principalmente a cooperação dessas conexões que vocês vão fazer. Libriano faz muita parceria, né? Faz. Verdade. É óbvio que às vezes eles ficam naquela dúvida, mas são parcerias importantes e duradouras. Né? Meu ascendente. Escorpião. Escorpianas e escorpianos, transformações profundas vão abrir caminhos, então deixa as coisas virem aí. Velhos medos vão se dissolver e liberam a potência para renovar metas e vínculos que vocês querem ver acontecer nesse ano. Muito bom. Sagitário. Opa, o melhor, hein? O melhor. Sagitarianas e sagitarianos, o mundo muda bem rápido, então você precisa ampliar horizontes, isso é maravilhoso. 2026 favorece estudos, viagens e principalmente expansão
com foco na concretização. Então, de 10 planos, escolhe lá 5, 6 de prioridade para botar força e vigor. Tá bom. Capricórnio. Capricornianas e capricornianos, as estruturas internas e externas vão se redefinir. Então, planejamento em dia, o ano de 2026 pede disciplina e abertura de caminhos para novas bases e novas escolhas. Então, desde que o capricorniano tem uma meta, aproveita então para abrir novos caminhos para chegar nessa meta. Muito bom. Aquário. Aquarianas e aquarianos, o planeta Plutão está intensificando mais esse protagonismo deles. Mudanças sociais te envolvem diretamente, pedindo coragem para que você seja a protagonista na liderança dos seus novos caminhos. Vai depender do outro também, claro, mas seja você o protagonista do seu caminho. Peixes. Piscianas e piscianos, aquele Sol, Saturno, Netuno está ativando um pouco desse propósito e dessa sensibilidade. Um recomeço profundo para 2026 se instala na vida deles, guiando as suas ações para algo maior e mais consciente dentro da vida da pisciana e do pisciano. Fomos rapidinhos aqui, Ó, viu? que Depois você legal. pega esse vídeo, Reveja. volta e pega essas informações aí, que foi assim, aquele conselho para o ano, Isso. né? E esse tipo de conselho é importante porque, quando bem feito, usando a astrologia mundial, ela já é um primeiro passo para que você possa depois corroborar com o seu mapa, com as suas previsões. Aí você delimita aí as suas metas do ano, Sem dúvida, né? sem O que dúvida. a gente vai fazer. E agora o Sol vai entrar em Aquário, né? Vai entrar em Aquário. Vai ser dia 19, você Vai me trazer falava agora no dia 19 de janeiro, às 22h45. Ou seja, vai entrar... não é porque nasceu no dia, sei lá, dia 20. Isso. Não, quem nasceu já no dia 19, a partir das 22 horas E 45 minutos, já é aquariano. Já é Você aquariano. tá aí esperando teu bebê. E isso é importante, essa Muito! informação que você trouxe, porque às vezes a gente olha apenas a tabelinha de signos e acaba errando essa chegada do Sol nos signos, porque muda a cada ano. Pois é, às vezes é dia 21. E Não é? essa mudança traz uma mudança até para o nosso comportamento. Ah, mas Paulo, eu não sou de aquário, não tem problema. Essa temporada aquariana vai exigir de nós um pouco desse tom aquariano, que é o quê? A independência, um pouco dessa coisa do fazer diferente, da criatividade e principalmente dessa chamada revolucionária. Então, esses 30 dias, arredondando, por exemplo, a partir do dia 19 de janeiro, eu vou sugerir para que os nossos ouvintes pense naquilo que você quer ver mais revolucionário na sua vida. Qual é o projeto que você quer ver com independência, com coragem? Porque essa temporada aquariana te ajuda um pouco nessa questão também. Claro que analisando o mapa particular de cada um, a gente pode direcionar melhor. Mas a partir do dia 19, esse ar aquariano, esse cheiro aquariano que está no ar, vai trazer um pouquinho dessa força da independência, de fazer diferente, fazer de forma revolucionária. Então aproveitem muito bem esse tipo de força e de perspectiva. E é curioso, né? Porque às vezes a gente fica, nossa, o mês de setembro foi de tal jeito, Não é? o mês de outubro foi de tal jeito. Mas na verdade é quando entra o signo, né? O Sol muda, né? O seu trajeto, que aí a gente começa a perceber que há uma energia que realmente vai se alternando aí. E essa energia, ela vale para todo mundo. Ela está disponível. Óbvio que a gente pode sentir mais ou sentir menos, mas quanto mais a gente permitir com que essa energia aconteça na nossa vida, é como a gente se conectar com a natureza como um todo. É verdade, a gente faz parte desse todo, né? Com certeza. Obrigada, Paulo Beni. Gratidão. Nossa, passou sempre. bem rápido. @ Paulo Beni Astrologia. Facinho. Paulo Beni com I. Paulo Beni Astrologia, que também está aí à disposição no seu Instagram, acho que no Facebook também, né? E você acompanha aqui também na Vibe Mundial, às quintas-feiras, às 6 horas da manhã. O Paulo Beni aí com as suas dicas astrológicas. Isso aí. Obrigada, Paulo. Gratidão Sucesso também. para você. Pra Passa nós. rápido, mas é muito bom. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, às 16h30. Continua com a gente, que tem muita coisa boa aqui na Vibe Mundial. Um super beijo.